cometa Halley é um cometa periódico que demora cerca de 76 anos a dar a volta ao Sol. Isto faz com que, em 1910, ele regressou novamente para mais uma passagem periélica. Um cometa não é mais do que uma bola de neve extremamente suja, cuja refletividade é apenas de 2 a 4%, é isso que o núcleo do cometa tem, e é uma bola extremamente pequena. O Halley, em particular, foi bem estudado em 1986 por sondas espaciais, mostraram que o seu núcleo tinha apenas 16 km de tamanho numa dimensão por 9 km noutra dimensão. A dinâmica deste gelo é a seguinte: quando o núcleo se aproxima do Sol, o calor que recebe do próprio Sol faz o gelo sublimar, liberta, passa para estado gasoso e desagregam-se as poeiras que estavam presas por esse próprio gelo. De modo que temos agora um núcleo a passear no espaço, com uma grande quantidade de gás a passar ao lado e também uma nuvem de poeira à sua volta. Tanto o gás como a poeira irão ficar para trás e formarão duas caudas, uma cauda dita de poeira e uma cauda gasosa. E o cometa Halley é exatamente um cometa regular como os outros também são. Desde finais de 1909 que Portugal era governado pelo Partido Progressista, chefiado por Veiga Beirão. Em 23 de dezembro, os lisboetas tinham enchido as ruas aos milhares, respondendo aos apelos de Miguel Bombarda e dos líderes da Junta Liberal. Muito poucos suspeitariam que, em breve, essas mesmas ruas iriam ser percorridas pelo espanto e pelo temor face ao anúncio mais inesperado da história humana. O fim do mundo provocado pelo regresso do cometa de Halley em maio de 1910. A próxima visita do conhecido Corpo Celeste prometia ser a última. Esta é a crónica do maior transe coletivo que Portugal viveu no decurso da sua história, durante os primeiros meses de 1910, em resultado da aproximação do cometa de Halley e do rumor de um fim do mundo. A narrativa que se segue é reconstruída a partir das páginas dos jornais da época. Nela se espelha o sobressaltado cotidiano dos portugueses ao longo desses dias. Das cidades e dos campos, recolhemos sintomas de superstição e terror, mas também confiança na ciência, por vezes disfarçando a incerteza no dia seguinte. Expomos de seguida as diferentes leituras e interpretações desses momentos dramáticos de desassossego social, mas também de contrastes entre a tragicomédia e a festa coletiva. Descrevemos assim a contagem decrescente de uma crise que irá ter o seu clímax na noite de 18 para 19 de maio de 1910. O cometa Halley, já conhecido desde pelo menos o ano 240 a.C., foi popularizado sobretudo a partir do ano de 1066 da Era Cristã, quando foi visto pouco antes da Batalha de Hastings. Recebeu o nome de Edmund Halley, o astrónomo que calculou a sua órbita e determinou que o objeto cometário cumpria uma órbita periódica de 76 anos. O conhecido astrónomo francês Camille Flammarion foi um dos que preveniu o mundo sobre os eventuais malefícios que o cometa Halley poderia provocar na sua próxima passagem em 1910. A imprensa foi dando crescente espaço às informações contraditórias que chegavam às redações em todo o mundo. Portugal não iria escapar a esta crescente onda de excitação e temor coletivos que conheceu dimensões nunca antes experimentadas. A órbita que o cometa está a fazer naquele ano faz com que a Terra atravesse a parte exterior da cauda do cometa. E, imediatamente juntando os dois fenómenos, a conclusão é que a Terra vai passar por uma grande quantidade de gás que contém HCN, ácido cianídrico, e por causa disso poderá contaminar a nossa atmosfera. Que impactos é que isso terá sobre as pessoas? Subitamente, a 22 de janeiro, a imprensa portuguesa anunciava com estrondo: outro cometa à vista. A Europa contempla-o. O seu brilho é extraordinário e aparece à direita de Vênus. Era o Drake, como assim ficou a ser conhecido, uma designação resultante de um equívoco.
De facto, quando o seu descobridor, o astrónomo Robert Innes, diretor do Observatório do Transvaal, na África do Sul, se apressou a enviar um telegrama dando conta da descoberta, o operador do telégrafo, em vez de Great Comet, percebeu Drake Comet. Foi ele que causou o primeiro arrepio aos portugueses que, confusos e perplexos, pensaram estar diante do tão aguardado Halley. Surgindo sobre o horizonte, logo após o pôr do sol, o novo cometa confundiu os portugueses, já de si assustados pelas notícias nada otimistas sobre o Halley. De facto, ao contrário do que tinha acontecido nos aparecimentos anteriores do cometa, em 1910 já se dispunha de uma tecnologia, que era a espectroscopia, que permitia identificar na cauda do cometa algumas das substâncias que faziam parte da sua constituição. E dentro dessas substâncias aparecia a indicação que havia cianogénio. Cianogénio é um composto altamente tóxico e que já se conhecia como tal nessa época. Portanto, a possibilidade de a cauda do cometa interferir ou cruzar a atmosfera terrestre fazia pensar que as substâncias que estavam na cauda do cometa podiam passar a estar com uma concentração muito mais elevada na atmosfera terrestre e, portanto, afetando os humanos, afetando a respiração e pondo em risco, de facto, a população. Os jornalistas tentam ouvir a voz dos sábios, mas quer astrónomos, quer químicos, nem sempre estão de acordo relativamente aos perigos do famoso cianogénio na atmosfera terrestre. Será que iríamos morrer envenenados? O químico Aquiles Machado tenta responder. Não sabemos. Precisamos de saber, em primeiro lugar, qual a quantidade de cianogénio que existe na cauda do Halley para antecipar eventuais efeitos. Sabe-se agora que esta preocupação foi uma preocupação exagerada, na medida em que o cianogénio existe lá e ainda hoje se pensa que da constituição da cauda do cometa, nomeadamente o cometa Halley, faz parte o cianogénio. O cianogénio é constituído por carbono e azoto e estes elementos fazem parte do núcleo do cometa. Portanto, o movimento do cometa acaba por fazer com que na sua cauda existam substâncias que são originadas com base nos elementos que constituem o núcleo. E assim se forma o cianogénio. E o cianogénio por si só é suficientemente tóxico, mas pode dar origem, embora seja, enfim, as condições não são muito fáceis de conseguir com eficiência a sua transformação noutras substâncias ainda mais tóxicas, que são o ácido cianídrico, o ácido prússico, que é mais conhecido assim, e outros cianetos que são venenos potentíssimos, que são letais. À medida que o mês de janeiro se esgota, os títulos dos jornais lançam novas e pertinentes perguntas sobre os perigos do cianogénio, lançando também novas angústias nos leitores. Quando esta informação chega aos jornais, de facto acontece que há uma reação violenta do público, violenta talvez seja forte demais, mas instala-se algum pânico e há pessoas que reagem pensando que irão morrer. Entretanto, o cometa Drake aparece surpreendentemente ao fim do dia sobre o mar, constituindo um novo fator de fascínio para as pessoas que de início inclusive confundem-no com o cometa Halley. Entre o temor e o fascínio é de facto um novo atrativo para a população em geral. Quando questionado pelo jornalista do século, o responsável do Observatório da Ajuda, Campos Rodrigues, esclareceu que tinha acabado de saber da descoberta do novo cometa, Drake, assinalado a 7 de janeiro de 1910. Ignorava o astrónomo português que o nome do astro fora devido a um equívoco de um telefonista em Joanesburgo. Ao receber a comunicação da descoberta, entendeu Drake Comet quando devia ter ouvido Great Comet. O certo é que Campos Rodrigues ainda não o vira por falta de capacidade dos telescópios do observatório. Só pela fotografia, explicou ele ao jornalista, que demorava pelo menos 4 horas a executar. E por aqui se ficou o diretor do Observatório da Tapada da Ajuda, desabafando que o seu local de trabalho era a tapada mais destapada que se tem visto.
Em 1910 a astronomia já estava relativamente desenvolvida e os instrumentos que existiam para estudar um cometa, assim como as estrelas, já incluíam também a espectroscopia. Isto é, era possível analisar a luz que vinha do cometa em grande detalhe. Não é apenas fazer a fotografia em que aparece o cometa com a sua cauda em grande esplendor. É poder dividir a luz e ver a sua composição química. É poder medir a velocidade que esse gás tinha. Para além disso, também havia a questão da astrometria, para poder medir com rigor a órbita que o cometa está a fazer nesta passagem. E vou dizer nesta passagem, porquê? Porque o cometa vai alterando a sua órbita. A cada passagem que faz, altera ligeiramente. E aqui estamos a falar de astrometria, medir a posição do cometa. E o telescópio que vem atrás de mim foi exatamente um telescópio utilizado nesta casa durante dezenas de anos para fazer a astrometria de cometas. O Halley é um velho conhecido da humanidade. Desde o ano de 837 que assusta humildes e poderosos. O rei de França, Luís, o Bom, temeu a cauda imensa e bifurcada do cometa que cobria quase metade da abóbada celeste e convocou os seus astrónomos para saber das desgraças que poderiam acontecer. Em 1066, o Halley foi tido como o anúncio da conquista de Inglaterra pelos normandos. A sua imagem consta da famosa tapeçaria de Bayeux, que descreve a coroação do rei Haroldo. As lendas não faltam nesta história de medos. Diz-se que o Papa Calixto III ordenara que à ladainha se acrescentasse as palavras do turco e do cometa Libera-nos Domine. Em Lisboa, no início do ano da graça de 1910, muitos monárquicos estariam tentados a rezar do cometa e dos republicanos Libera-nos Domine. Enquanto os sábios discutiam a possibilidade do cianogénio contaminar a atmosfera terrestre e com isso provocar a morte de todos os seres vivos, a imprensa tomava como exemplo o próprio cometa e produzia uma série de anúncios publicitários. Mas não só. Também o Halley provocou imensos cartões políticos. No dia 30 de janeiro, o Jornal de Notícias revela ao país inquieto o novo chapéu cometa para o uso das elegantes da época. Nada melhor que o riso para combater as catástrofes e a ameaça do fim do mundo, como dizia a divertida local em forma de poesia satírica, ou meio prático de ir habituando as pessoas a não terem medo do cometa que está a passar. Mesmo antes de aparecer, o cometa Halley já tinha sido descoberto pelos comerciantes de Lisboa. Veja-se, por exemplo, o interessante anúncio publicado na imprensa sobre as excelências dos gabões de Aveiro. A aproximação do Halley irá inspirar oportunos negócios. No dia 11 de fevereiro, o jornal O Século, entre outros, publicava um anúncio de um medicamento anti-Halley que inibiria os efeitos dos gases venenosos supostamente existentes na cauda do cometa. A corrida às farmácias começou de imediato. O marketing do medo funcionava perfeitamente. Mas o comércio inspirado no cometa não se ficou pelo milagroso pó vendido nas farmácias. As páginas de anúncios dos jornais portugueses, desde os finais de janeiro, que vendiam o Halley através das novidades em vestuário, em bebidas, em livros com o tema do momento, em oferta de hotelaria, com restaurante e música até à hora de aparecer o cometa. Um sem número de artigos de consumo. Por vezes, a publicidade a produtos derivados do cometa era posta em xeque pelo temor de setores da população, sobretudo rural, que tentavam exorcizar os medos de tão temível ameaça, sujando com lama os cartazes que promoviam o livro intitulado Como Acabará o Mundo. Os acontecimentos de 1910, à volta do cometa Halley, chegaram-me através de uma investigação que eu fiz com o tema O Fim do Mundo e finais dos anos 80, princípios dos anos 90, em que entrevistei 4 pessoas, 2 delas muito ligadas e que experienciaram os acontecimentos da época
e outras duas que eram filhas que receberam, por tradição oral, algumas das interpretações e das vivências que sucederam nessa altura. Os rumores do fim do mundo vão se espalhando pelas zonas rurais do país e desmultiplicando reações de medo na população menos educada e supersticiosa. Foi assim que, em Macieira de Câmara, lavradores locais deixaram de lavrar a terra porque, diziam eles, estava sentenciada à sua existência, tanto para eles como para as mulheres e os filhos. Paradoxalmente, dizia-se que a aproximação do cometa Halley prometia bons anos vinícolas. Assim, rezava uma crónica de 1811, escrita por um abade alemão da região da Renânia. Escreveu ele, solenemente, que os anos do cometa traziam normalmente temperaturas benéficas para as uvas. Uma das informantes, que teria na época, seria uma adolescente, teria na época cerca de 14 anos, relatava muito a questão da união familiar e de que a família se tinha reunido na casa patriarcal e aí celebraram várias refeições comunitárias juntos, residiam todos juntos, na expectativa de que quando surgisse o fim do mundo, todos estivessem na mesma casa, estivessem todas as dissensões, todos os problemas familiares estivessem resolvidos. Um lavrador de Vila Marinha, em Mesão Frio, escreve a um seu cunhado em Lisboa. Pergunta-lhe: tens alguma roupa preta para o dia do sinal? Nós cá andamos todos a tremer. Poderá ser que não nos tornemos a ver. A resposta do cunhado é breve e sintomática. Confessa ter pena de o não conhecer pessoalmente e termina a sua missiva com um sintomático: adeus, até ao fim do mundo. Herbert George Wells, conhecido autor de ficção científica e notabilizado pelo seu romance A Guerra dos Mundos, abordou também a temática do choque cometário com o planeta Terra. E, de facto, nesse romance, In the Days of Comet, aborda as consequências nefastas que o efeito cometário teria na humanidade. Mas, curiosamente, esse texto, aliás citado na imprensa portuguesa, no Jornal de Notícias de 23 de fevereiro de 1910, acaba por colocar um epílogo feliz nesse choque cometário. Ou seja, os efeitos do cometa acabam por ter um efeito regenerador na própria humanidade. O fenómeno durou 3 horas. Sabemos-lo porque os relógios e os pêndulos não pararam. Durante estas 3 horas, todos os seres que vivem à superfície do globo permaneceram inertes. Ao fim de 1 hora, tendo soprado a combinação do nitrogênio, a atmosfera tornou-se novamente clara como de costume, mas neste sono universal não houve pálpebras abertas para contemplar as primeiras horas desta mudança. Os leitores que abriram os jornais no dia 1 de abril de 1910 terão desconfiado da veracidade de uma notícia que dava conta da estreia de uma peça intitulada No Cometa. A revista, escrita por Batista Diniz, musicada por Hugo Vidal, celebrava o acontecimento maior da história, o fim da humanidade terrestre, com o jeito característico da revista à moda de Lisboa. Assim, a cultura popular tomava conta de um tema que, preocupando crescentemente a opinião pública, via aqui anulado o seu impacto pela chalaça brejeira, segura no seu ceticismo urbano, que desconfia das previsões dos sábios. A notícia da estreia, publicada no Diário Ilustrado desse dia, elogiava as figuras femininas da revista, enquanto destacava que uma parte do público, com a sua má educação habitual, entendeu por várias vezes que devia interromper com dichotes. Quem não achou graça à revista No Cometa foi a população de Castelejos, no concelho do Fundão. No dia 4 de abril, o jornal O Século publicava um anúncio dessa mesma revista, intitulado Uma comunicação aterradora para a humanidade, e que a população local entendeu como notícia, provocando reações emotivas. O texto do anúncio prometia: resolvi esborrachar a Terra a 18 de maio. Será tudo aniquilado. Por isso, aconselho a humanidade que se divirta até essa data.
e aconselhava toda a gente a assistir às sessões da revista no Teatro Paraíso, em Lisboa. Nesse mesmo dia circulava entre a população de Castelejo um boato que mandava aos pais com crianças até aos 4 anos a urgência em enviá-las à igreja para aí receber as graças divinas. Os que tentaram informar os mais ingênuos, os mais exaltados, sobretudo as mulheres, foram apelidados de ateus ou maçons. Um dos factos mais interessantes foi, por exemplo, que teria sido o cometa que teria transformado uma jovem da aldeia que naquele momento seria adolescente, estaria a iniciar a puberdade e que ficaria transtornada para sempre, a sua vida sexual, a sua própria saúde mental, e davam como razão desse estado o ter sucedido em 1910 a passagem do cometa Halley. O Algarve treme de medo, o Minho entra em pânico, os parcos pregam o terror, os jesuítas anunciam peregrinações e procissões de penitência para apaziguar as iras celestes. Será este o teor das acusações anticlericais inscritas nas manchetes dos jornais republicanos ao longo do mês de abril? Em fins de janeiro de 1910, o jornal O Século Republicano dava notícia, em tom irónico, de uma alegada aparição da Virgem Maria, enquanto Senhora do Naso, a uma jovem de 12 anos do lugar da Póvoa, Miranda do Douro. A mensagem deixada pela senhora tinha uma evidente ligação ao cometa Halley, exigindo que todos se confessassem ante a iminência do fim do mundo. Ao contrário do que normalmente se supõe, a verdadeira oposição nos finais da monarquia aconteceu entre católicos e republicanos, e não propriamente entre monárquicos e republicanos. E isto porque, como afirma Georges Duby, o que estava a acontecer em muitos países europeus, nomeadamente também em Portugal, era esta oposição, esta verdadeira guerra civil, como ele chamava, entre estes dois setores. De facto, o republicanismo português, de inspiração francesa, jacobina, era um republicanismo que, nos finais da monarquia, se vinha manifestando cada vez mais agressivo e recorrendo a todo um exército de apoio que tinha, nomeadamente na imprensa. Este episódio irá acrescentar mais animosidade no confronto violento entre a imprensa de orientação republicana e os jornais de vocação católica. Os primeiros tomarão como alvo sistemático dos seus editoriais o clero da província, sobretudo os padres menos esclarecidos, acusados de ludibriar os seus fiéis por não os informarem sobre a realidade desse fenómeno astronómico, ou seja, a regular aparição do mesmo cometa em ocasiões anteriores sem efeitos visíveis no planeta. Era uma imprensa agressiva, uma linguagem agressiva. Lembrámos-nos de títulos como O Mundo, A Vanguarda, A Luta, O Século. Era uma linguagem, de facto, bem contextualizada nessa luta vigorosa contra o catolicismo. E contra, particularmente no catolicismo, o jesuitismo. De facto, expressões como combater os batinas ou a seita negra eram expressões que faziam o dia-a-dia desta imprensa republicana neste vigoroso combate. O uso do motivo Halley na imprensa da época não se reduziu ao campo publicitário. Também os cartoons de crítica política e caricatura social chamaram a si o Halley para criticar membros do governo monárquico envolvidos em escândalos públicos em curso, como o do crédito predial, em que figura José Luciano de Castro, figura prada do Partido Progressista no poder. Também no jornal Novidades, ligado ao Partido Regenerador, os membros do governo de Veiga Beirão são desenhados a bordo de um cometa com a legenda "A cauda do governo foi atravessada pelo Tribunal de Contas". Foi para ali, para a nascente, que a partir da derradeira semana de abril todos os olhares se voltaram em busca do cometa. O Halley surgia na madrugada, mantendo-se assim até aos primeiros fulgores da aurora. O brilho do astro errante ia aumentando gradualmente e, com isso, os terrores de uma população mais supersticiosa. Curiosamente, nem só os jornais republicanos se mostravam severos face ao comportamento do clero mais rural e que, durante as homilias, eram acusados de propagar crenças infundadas, em vez de assumirem uma atitude esclarecedora, pedagógica, sobre o que se iria passar nos dias seguintes.
Mesmo o jornal monárquico regenerador, como Novidades, em 17 de abril denunciava: os párocos pregam o terror, os jesuítas anunciam peregrinações e procissões de penitência para aplacar as iras celestes que ameaçam reduzir a cinzas o mísero planeta em que vivemos. Por sua vez, o republicano O Século escrevia escandalizado em 29 de abril que, devido à forma como os párocos espalham o terror, assinalam-se já casos de alienação mental na província. Um dos padres seria mesmo acusado de sugerir aos paroquianos que fizessem sem demora o testamento em seu nome, porque iriam todos morrer no dia 18 de maio. A estas acusações iria reagir a imprensa católica, com destaque para o Jornal de Portugal, que por diversas vezes respondeu às notícias de tom anticlerical de O Século e de A Luta, ambos republicanos. E era exatamente este o contexto de oposição entre católicos e republicanos nos finais da monarquia em Portugal. Prova disso é que mesmo os setores progressistas que estavam no governo, nestas últimas semanas da monarquia, nomeadamente o Ministério Teixeira de Sousa, acabaria por tomar atitudes que depois a República iria formalizar, nomeadamente, em setembro, a expulsão dos padres claretianos da Aldeia da Ponte e que eram falsamente acusados de jesuítas, e, por outro lado, no dia 3 de outubro, justamente, 2 dias antes da implantação da República, o Ministério Teixeira de Sousa extinguia também a residência oficial dos jesuítas no Queilhas, em Lisboa. Numa tentativa para elucidar as populações, sobretudo as populações rurais, menos informadas, mais supersticiosas, sobre o verdadeiro caráter e natureza do cometa Halley, a Academia de Ciências de Portugal, uma agremiação constituída por personalidades nomeadamente afetas ao Partido Republicano, vai publicar, com auxílio do Ministério do Reino, no Diário do Governo, um manifesto explicativo que, aliás, vai ser distribuído por todas as juntas de freguesias do país, de modo a que as populações do interior tenham acesso à informação e sejam, digamos que, elucidadas sobre a verdadeira natureza do cometa Halley. Nomes sonantes das letras e da cultura da época, como o astrónomo Melo e Simas, o engenheiro Ramos da Costa ou o genial inventor Padre Himalaia, marcavam presença nas atividades da Academia de Ciências de Portugal, uma agremiação onde o Partido Republicano assumiu uma clara influência e muito marcada pela figura de Teófilo Braga. Na sequência dessa iniciativa, a generalidade dos jornais portugueses publicava nos dias seguintes o Manifesto da Academia de Ciências de Portugal. Nele se dizia que a ciência não mente, admitindo que se possa enganar. Em curtos parágrafos, rejeitava energicamente a ideia de que a Terra iria colidir com o cometa na fatídica madrugada de 18 para 19 de maio. A partir dos primeiros dias de maio, os lisboetas descobrem daqui, do Jardim de São Pedro de Alcântara, uma vista privilegiada do cometa Halley. Os jornais servem de referência turística para um espetáculo noturno que os cidadãos da capital se vão habituar a usufruir de todas as madrugadas. Ali, por sobre as torres de São Vicente de Fora e o Castelo de São Jorge, o Halley resplandecia, escoltado pelo planeta Vênus. O jornal Novidades convidava os leitores. Quem quer ver o cometa aparece por cima da Igreja da Graça das 2h30 às 3h30 da madrugada. Espetáculo gratuito. O certo é que durante os dias seguintes, os lisboetas mais curiosos e menos sugestionáveis fizeram do Halley um autêntico motivo de romaria onde não faltavam farnais, que inspirou deliciosas reportagens dos jornais da época. Alguns viam o cometa onde ele não existia, e o próprio farol do Bugio, no Tejo, chegou a ser confundido por uma família de Cascais que, em trajes menores, levou atrás de si uns 150 vizinhos em perseguição do estranho fogacho. Afinal, apenas a luz do conhecido farol. Lisboa curiosa não dormia. É uma cidade de nariz no ar, como diziam os jornais. É a Lisboa da Boémia, a Lisboa noturna, que depois dos teatros e das ceias, nos restaurantes chiques, se ia divertir à custa do Halley. Ou então, namoriscar nos bancos solitários de Santa Catarina, sob o olhar cúmplice do mais famoso cometa da história. Lado a lado com a superstição e o medo gerado pela ignorância do interior rural, vinham também notícias de bom senso e sabedoria popular.
Por exemplo, de Santarém, o correspondente do mesmo diário informava que, numa aldeia do concelho, aparecera por ali um homem a vender o almanaque do Borda d'Água para 1911. Tanto bastou para que as pessoas se acreditassem que o mundo não iria acabar antes dessa data. Se as pastilhas anti-Halley tiveram imensa procura em muitas farmácias do país, pelo contrário, em Vila de Rei, Castelo Branco, a população local recusou-se a comprar semelhante antídoto. Isto porque, segundo o correspondente do Diário Notícias, a população pretendia encarar a passagem do Halley sem recurso a profiláticos. A dado momento, havia estas duas situações na aldeia. Pessoas que viviam o cotidiano focados no acontecimento do fim do mundo e por isso agregaram membros, discutiam à volta do assunto, consumiam os bens já com essa expectativa, ou seja, não tinham grandes preocupações de criar riqueza, de trabalhar, enquanto que outras famílias rurais mais pobres tinham que ver o cotidiano, não tinham bens acumulados, tinham um pouco de desinteresse do que se passava e só mais tarde reagiram ao ver que os mais letrados, que os mais informados estavam muito preocupados e nessa sequência também eles se preocuparam. Por tradição e superstição, a passagem dos cometas ficou sempre associada a mortes de reis, de imperadores, desastres naturais, calamidades várias. No dia 6 de maio de 1910 ocorre exatamente uma dessas mortes, a do rei Eduardo VII de Inglaterra. E é exatamente nessa data que D. Manuel II pensa deslocar-se a Londres para assistir aos funerais do monarca inglês. Faltam então 12 dias para a mais temida noite da humanidade. Sociedades recreativas preparam-se para receber festivamente o cometa Halley. Enfim, se tínhamos que morrer, por que não fazê-lo em festa? Foi o que sucedeu aqui nas instalações da Academia Recreio Artístico, em pleno centro de Lisboa, que na noite de 14 de maio vai realizar um sarau dançante para espantar o medo do cometa. Se as camadas populares alfacinha podiam contar com os divertimentos nas sociedades recreativas da capital, os burgueses mais endinheirados poderiam optar, por exemplo, pelo Hotel do Lagarto, situado na Penha de França, a 5 minutos do elétrico e do elevador da Graça, e o mais bem situado para admirar a paisagem do astro errante, como dizia um dos anúncios publicados no jornal O Século em 16 de maio. O programa de recepção ao cometa, na noite de 18 de maio seguinte, previa ainda concertos por um sexteto desde as 4 da tarde até à hora de aparecer o cometa Halley. Arraiais, ceias, cançonetas, fados, bailes, passeios, soirées dançantes, marcha ao flambeau, ou seja, desfiles com archotes percorrendo ruas das localidades, um costume herdado das invasões napoleónicas e que faziam parte dessa imensa palete de atos celebratórios de um Portugal que punha a máscara da festa e camuflava o pânico primário face ao prodígio celeste. Se muitos portugueses se impressionavam com os rumores de um apocalipse iminente, outros invocavam a sua rebeldia para celebrar a passagem do Halley. Foi o que sucedeu em Massal do Chão, Celurico da Beira, onde os mais jovens decidiram bombardear a aldeia com pinhas a arder. O jornal O Século relata que o susto entre os habitantes foi enorme. Houve desmaios, lágrimas, despedidas até ao juízo final. De facto, o medo havia tomado conta de muita gente. As atividades económicas e comerciais começavam a ser afetadas por um clima de intranquilidade e de receio que afetava naturalmente o cotidiano. No Porto de Leixões, por exemplo, o navio Arábia da Carreira do Brasil, com rumo ao Rio de Janeiro, ficou acostado no cais no dia 11 de maio. Isto porque 132 passageiros portugueses, nomeadamente imigrantes, se recusaram pura e simplesmente a embarcar, na expectativa de poderem passar a madrugada fatídica do dia 18 para 19 de maio, juntamente com as suas famílias.
passagem do Halley provocava no país sentimentos contraditórios. Se uns se refugiavam nas igrejas, nos confessionários, outros preparavam em festa a recepção ao cometa. Aqui nas margens do Tejo, dizem os jornais, grupos de foliões organizavam piqueniques ao som de bandolins, dançando, cantando, celebrando aquilo que poderiam ser os últimos dias da sua existência. Entretanto, no interior rural, fazia-se ouvir a voz sensata do arcebispo da Guarda, que, numa circular enviada a todos os párocos da diocese, pediu-lhes que, durante os atos religiosos, informassem corretamente os seus paroquianos sobre o fenómeno cometário, por forma a diluir os infundados medos que a ignorância havia disseminado pelas populações desinformadas. Tentavam, assim, os elementos mais conscientes da hierarquia católica diluir um pouco a imagem de um clero boçal e atávico, denunciado pela imprensa anticlerical desde o início desta crise provocada pelo cometa. Na igreja, o sacerdote ia falando, ia comunicando a todos, e na missa dominical todos estavam presentes, e também as interpretações eram diversas, não é? Uns diziam que o sacerdote estaria enganado, outros diziam que era um embuste, e a maior parte das pessoas riam-se, mas nunca chegou a acontecer na aldeia aquilo que sucedeu noutros pontos do país, de haver festa, de haver uma celebração humorística, mas uma espécie de uma vivência de fruição, de lazer do fim dos tempos, em que se aproveitava tudo o que era de bom. Ali não, era mais um humor ferido, um humor preocupado, que propriamente uma festa, como noutras situações, noutros locais se realizaram. Chegamos à fatídica data de 18 de maio de 1910. Nunca, noutro momento da sua história, a sociedade portuguesa terá experimentado semelhante angústia e expectativa. O jornal O País titula "É hoje que ele vem". A contagem decrescente começa nessa noite e vai prolongar-se pela madrugada. Em Lisboa, metade da população está acordada, escreviam os jornais nas edições do dia seguinte. Fechavam os cafés, teatros e os animatógrafos, e ao saírem os lisboetas voltavam os olhos para o alto numa curiosidade ansiosa. O Rocio é o ponto da concentração de uma mole de gente que aponta para a alta, para a alta. A baixa fica deserta. E lá vão, chiado acima, na avenida fora até à Calçada da Glória, onde dois mostrengos de rodas há mais de uma hora levam carroças de povo, descreve o repórter do Republicano País. Até às 2 horas da madrugada, as tabernas da Alfama, da Mouraria e do Bairro Alto estiveram repletas de gente. Saem depois, espalhando-se pelas ruas, a berrar e a perguntar pelo cometa numa romaria caótica e deambulante. Mas, subitamente, as pessoas aperceberam-se que o céu se toldara bem cedo, cobrindo-se de nuvens ameaçadoras. E, em breve, para sua surpresa, começaram a debitar chuva, em vez do terrível gás cianogénio. Ironia do destino, o Halley, esse, iria manter-se bem longe dos olhares, quer dos curiosos, quer dos medrosos, iludindo o pavor e o medo que se propagara pelo país. Os jornais do dia 19 de maio são unânimes em confirmar esse retrato de um país debaixo de chuva, e os milhares de notívagos admiradores do cometa, desiludidos e alagados por sucessivas cargas d'água. Foi a única coisa que vimos, lamentava-se o repórter do Novidades, apontando as tochas dos grupos de foliões apagadas pela chuva. Em 1910, os portuenses não dispunham de Eustóculo para observar o cometa. De todo modo, aqui nas imediações da Serra do Pilar, centenas ou milhares de pessoas juntaram-se para tentar ver o Halley que se escondia ali, por trás de um céu enevoado e já com a chuva a fazer sentir-se. De todo modo, o entusiasmo foi tal que se registaram encontrões, bengaladas e até alguns tiros de revólver, o que naturalmente obrigou à intervenção da polícia. Em alguns colégios religiosos, as aulas haviam sido suspensas durante 3 dias. Ateliês e oficinas fecharam portas e mandaram para casa os seus operários que enchiam os comboios da linha da Póvoa, explicando que queriam morrer ao lado das suas famílias. Em Coimbra, por exemplo, muitas famílias se reuniram em casa os parentes numa espécie de última ceia, ao jeito da consoada de natalícia antes da grande viagem. Em Peniche e Estremoz, os jornais do dia seguinte davam conta de ataques de loucura num homem e numa mulher.
Esta última deambulava pela via pública gritando que, pelas 5 da tarde, iria para o céu. A partir de 19 de maio, os jornais começam a fazer o inventário dos efeitos que o Halley produziu nesta sua 29ª visita ao Sistema Solar. Um pouco por todo o mundo. Episódios uns caricatos, outros dramáticos, como foi o caso da vizinha Espanha, onde se registaram inúmeros suicídios, mas também muita festa, diversão, a marcar este histórico momento da humanidade. Quão atrasados estão os da Terra? Os jornais amedrontavam as populações dando notícias terroristas acerca da minha pessoa. O número de confessados aumentou. Encheram-se de esmolas as caixas nas igrejas. O Melo de Lisboa vendeu todos os pós anticometa. As fábricas de bolacha e de sabonetes venderam todos os produtos denominados anticometa. Os licoreiros, merceeiros, droguistas, farmacêuticos e até os jornaleiros arranjaram artigos e inventaram preparados com a divisa anticometa. Em resumo, fizeram negócio à minha custa. Os consumidores, à força do medo e à força da fé, compravam. E os vendedores, à força do negócio e à força do interesse, entrojavam. Enfim, que se arranjem. O que ficou desta visita do Halley? Um enorme susto, um pânico nunca visto, mas experimentado em diferentes níveis, entre a inconsciência total e a flagelação da mesma, e mesmo o desenlace derradeiro. Ficou também a imagem de outros, mais afoitos, que usaram da esperteza para enganar os seus concidadãos, como foi o caso de um indivíduo com ares de sábio que, no lugar de Belide, no concelho de Condeixa, aconselhou os moradores a deixarem abertas as portas e janelas das residências até ao dia 18 de maio, para que os gases do cometa pudessem sair livremente das respectivas habitações. Desnecessário será dizer que, na manhã seguinte, muitos dos incautos moradores viram que tinham sido roubados e, certamente, que não havia sido o pobre do Halley. Depois do sobressalto, a descompressão do dia seguinte. No dia 19 de maio, o Diário de Notícias titulava Sãos e Salvos e congratulava os leitores pelo facto. Mais importante, então, do que o cometa, o dia 20 era, de facto, o perigo principal. Era o dia das rendas de casa e do senhorio. O Diário Novidades, afeto ao Partido Regenerador, dizia, inclusive, que mais perigoso que o cometa Halley era José Luciano de Castro, chefe do Partido Progressista. Em Porto Alegre, uma publicação intitulada O Cometa fazia, finalmente, uma síntese do que tinha sido a passagem do Halley pela Terra. Esta preocupação tornou-se uma grande aflição para as pessoas da época, mas porque não avaliaram que a concentração em que existiam estas substâncias era uma concentração muito baixa e, portanto, não passível de pôr em risco a saúde das populações. De resto, como já tinha sido, como tinham havido aparecimentos do cometa que não tinham dado, de facto, consequências, houve uma dose de alarmismo muito grande, porque era provável que as pessoas pensassem, já estivemos em fase desta questão muitas vezes antes e nenhum mal aconteceu. Portanto, foi, de facto, alguma falta de esclarecimento que provocou o pânico na altura. Em 85, 86, o Halley repetiu praticamente a mesma órbita em torno do Sol, mas passou bastante longe da Terra e foi um fenómeno a que quase ninguém aqui na Terra prestou atenção. Não foi um fenómeno deslumbrante, mas as sondas enviadas permitiram um estudo que foi único e a primeira vez na história da astrofísica. Por outro lado, ficou muito marcado também na população a associação do mundo, e do fim do mundo, digo, com o fogo. O povo dizia que o primeiro fim do mundo teria sido o dilúvio, o primeiro fim do mundo teria sido feito através da água e o próximo fim do mundo seria através do fogo. No final desta imaginária carta do Halley ao jornal Cometa de Porto Alegre, há uma promessa, a de que ele voltaria dentro de 76 anos. E também que a esmagadora maioria das pessoas que o viram em 1910 já não teria uma segunda oportunidade. De facto, para as pessoas que correlacionam a passagem dos cometas com mutações políticas, iria em breve emergir no horizonte político português um acontecimento marcante, a Revolução Republicana do 5 de outubro. De um modo geral, a voz pública tinha boas razões para chamar ao Halley o Cometa da República.
territoriais o clero da província, sobretudo os padres menos esclarecidos, acusados de ludibriar os seus fiéis por não os informarem sobre a realidade desse fenómeno astronómico, ou seja, a regular aparição do mesmo cometa em ocasiões anteriores sem efeitos visíveis no planeta. Era uma imprensa agressiva, uma linguagem agressiva. Lembrámos-nos de títulos como O Mundo, A Vanguarda, A Luta, O Século. Era uma linguagem, de facto, bem contextualizada nessa luta vigorosa contra o catolicismo. E contra, particularmente no catolicismo, o jesuitismo. De facto, expressões como combater os batinas ou a seita negra eram expressões que faziam o dia-a-dia desta imprensa republicana neste vigoroso combate. O uso do motivo Halley na imprensa da época não se reduziu ao campo publicitário. Também os cartoons de crítica política e caricatura social chamaram a si o Halley para criticar membros do governo monárquico envolvidos em escândalos públicos em curso, como o do crédito predial, em que figura José Luciano de Castro, figura prada do Partido Progressista no poder. Também no jornal Novidades, ligado ao Partido Regenerador, os membros do governo de Veiga Beirão são desenhados a bordo de um cometa com a legenda "A cauda do governo foi atravessada pelo Tribunal de Contas". Foi para ali, para Nascente, que a partir da derradeira semana de abril todos os olhares se voltaram em busca do cometa. O Halley surgia na madrugada, mantendo-se assim até aos primeiros fulgores da aurora. O brilho do astro errante ia aumentando gradualmente e, com isso, os terrores de uma população mais supersticiosa. Curiosamente, nem só os jornais republicanos se mostravam severos face ao comportamento do clero mais rural e que, durante as homilias, eram acusados de propagar crenças infundadas, em vez de assumirem uma atitude esclarecedora, pedagógica, sobre o que se iria passar nos dias seguintes. Mesmo o jornal monárquico Regenerador, como Novidades, em 17 de abril denunciava: os párocos pregam o terror, os jesuítas anunciam peregrinações e procissões de penitência para aplacar as iras celestes que ameaçam reduzir a cinzas o mísero planeta em que vivemos. Por sua vez, o republicano O Século escrevia escandalizado em 29 de abril que, devido à forma como os párocos espalham o terror, assinalam-se já casos de alienação mental na província. Um dos padres seria mesmo acusado de sugerir aos paroquianos que fizessem sem demora o testamento em seu nome, porque iriam todos morrer no dia 18 de maio. A estas acusações iria reagir a imprensa católica, com destaque para o Jornal de Portugal, que por diversas vezes respondeu às notícias. Uma bola extremamente pequena. O Halley, em particular, foi bem estudado em 1986 por sondas espaciais. Mostraram que o seu núcleo tinha apenas 16 km de tamanho numa dimensão por 9 km noutra dimensão. A dinâmica deste gelo é a seguinte: quando o núcleo se aproxima do Sol, o calor que recebe do próprio Sol faz o gelo sublimar, liberta, passa para estado gasoso e desagregam-se as poeiras que estavam presas por esse próprio gelo. De modo que temos agora um núcleo a passear no espaço com uma grande quantidade de gás a passar ao lado e também uma nuvem de poeira à sua volta. Tanto o gás como a poeira irão ficar para trás e formarão duas caudas, uma cauda dita de poeira e uma cauda gasosa. E o cometa Halley é exatamente um cometa regular como os outros também são. Desde finais de 1909 que Portugal era governado pelo Partido Progressista, chefiado por Veiga Beirão. Em 23 de dezembro, os lisboetas tinham enchido as ruas aos milhares, respondendo aos apelos de Miguel Bombarda e dos líderes da Junta Liberal. Muito poucos suspeitariam que, em breve, essas mesmas ruas iriam ser percorridas pelo espanto e pelo temor face ao anúncio mais inesperado da história humana. O fim do mundo provocado pelo regresso do cometa de Halley em maio de 1910. A próxima visita do conhecido Corpo Celeste prometia ser a última.
Esta é a crónica do maior transe coletivo que Portugal viveu no decurso da sua história, durante os primeiros meses de 1910, em resultado da aproximação do cometa de Halley e do rumor de um fim do mundo. A narrativa que se segue é reconstruída a partir das páginas dos jornais da época. Nela se espelha o sobressaltado cotidiano dos portugueses ao longo desses dias. Das cidades e dos campos, recolhemos sintomas de superstição e terror, mas também confiança na ciência, por vezes disfarçando a incerteza no dia seguinte. Expomos de seguida as diferentes leituras e interpretações desses momentos dramáticos de desassossego social, mas também de contrastes entre a tragicomédia e a festa coletiva. Descrevemos assim a contagem decrescente de uma crise que irá ter o seu clímax na noite de 18 para 19 de maio de 1910. O cometa Halley, já conhecido desde pelo menos o ano 240 a.C., foi popularizado sobretudo a partir do ano de 1066 da Era. Que são originadas com base nos elementos que constituem o núcleo. E assim se forma o cianogénio. E o cianogénio por si só é suficientemente tóxico, mas pode dar origem, embora seja, enfim, as condições não são muito fáceis de conseguir com eficiência a sua transformação noutras substâncias ainda mais tóxicas, que são o ácido cianídrico, o ácido prússico, que é mais conhecido assim, e outros cianetos, que são venenos potentíssimos, que são letais. À medida que o mês de janeiro se esgota, os títulos dos jornais lançam novas e pertinentes perguntas sobre os perigos do cianogénio, lançando também novas angústias nos leitores. Quando esta informação chega aos jornais, de facto acontece que há uma reação violenta do público, violenta talvez seja forte demais, mas instala-se algum pânico e há pessoas que reagem pensando que irão morrer. Entretanto, o cometa Drake aparece surpreendentemente ao fim do dia sobre o mar, constituindo um novo fator de fascínio para as pessoas que de início inclusive confundem-no com o cometa Halley. Entre o temor e o fascínio é de facto um novo atrativo para a população em geral. Quando questionado pelo jornalista do século, o responsável do Observatório da Ajuda, Campos Rodrigues, esclareceu que tinha acabado de saber da descoberta do novo cometa, Drake, assinalado a 7 de janeiro de 1910. Ignorava o astrónomo português que o nome do astro fora devido a um equívoco de um telefonista em Joanesburgo. Ao receber a comunicação da descoberta, entendeu Drake Comet, quando devia ter ouvido Great Comet. O certo é que Campos Rodrigues ainda não o vira por falta de capacidade dos telescópios do observatório. Só pela fotografia, explicou ele ao jornalista, que demorava pelo menos 4 horas a executar. E por aqui se ficou o diretor do Observatório da Tapada da Ajuda, desabafando que o seu local de trabalho era a tapada mais destapada que se tem visto. Em 1910 a astronomia já estava relativamente desenvolvida e os instrumentos que existiam para estudar um cometa, assim como as estrelas, já incluíam também a espectroscopia. Isto é, era possível analisar a luz que vinha do cometa em grande detalhe. Não é apenas fazer a fotografia em que aparece o cometa com a sua cauda em grande esplendor. É poder dividir a luz e ver a sua composição química. É poder medir a velocidade que esse gás tinha. Para além disso, também havia a questão da astrometria, para poder medir com rigor a órbita que o cometa está a fazer nesta passagem. E vou dizer nesta passagem, porquê? Para provocar a morte de todos os seres vivos, a imprensa tomava como exemplo o próprio cometa e produzia uma série de anúncios publicitários. Mas não só. Também o Halley provocou imensos cartões políticos. No dia 30 de janeiro, o Jornal de Notícias revela ao país inquieto o novo chapéu cometa para o uso das elegantes da época. Nada melhor que o riso para combater as catástrofes e a ameaça do fim do mundo, como dizia a divertida local em forma de poesia satírica, ou meio prático de ir habituando as pessoas a não terem medo do cometa que está a passar. Mesmo antes de aparecer, o cometa Halley já tinha sido descoberto pelos comerciantes de Lisboa. Veja-se, por exemplo, o interessante anúncio publicado na imprensa sobre as excelências dos Gabões de Aveiro.
aproximação do Halley irá inspirar oportunos negócios. No dia 11 de fevereiro, o jornal O Século, entre outros, publicava um anúncio de um medicamento anti-Halley que inibia os efeitos dos gases venenosos supostamente existentes na cauda do cometa. A corrida às farmácias começou de imediato. O marketing do medo funcionava perfeitamente. Mas o comércio inspirado no cometa não se ficou pelo milagroso pó vendido nas farmácias. As páginas de anúncios dos jornais portugueses, desde os finais de janeiro, que vendiam o Halley através das novidades em vestuário, em bebidas, em livros com o tema do momento, em oferta de hotelaria, com restaurante e música até à hora de aparecer o cometa. Um sem número de artigos de consumo. Por vezes, a publicidade a produtos derivados do cometa era posta em xeque pelo temor de setores da população, sobretudo rural, que tentavam exorcizar os medos de tão temível ameaça, sujando com lama os cartazes que promoviam o livro intitulado Como Acabará o Mundo. Os acontecimentos de 1910, à volta do cometa Halley, chegaram-me através de uma investigação que eu fiz com o tema O Fim do Mundo e finais dos anos 80, princípios dos anos 90, em que entrevistei 4 pessoas, 2 delas muito ligadas e que experienciaram os acontecimentos da época e outras 2 que eram... Da República, o Ministério Teixeira de Sousa extinguia também a residência oficial dos jesuítas no Queilhas, em Lisboa. Numa tentativa para elucidar as populações, sobretudo as populações rurais, menos informadas, mais supersticiosas, sobre o verdadeiro caráter e natureza do cometa Halley, a Academia de Ciências de Portugal, uma agremiação constituída por personalidades nomeadamente afetas ao Partido Republicano, vai publicar, com auxílio do Ministério do Reino, no Diário do Governo, um manifesto explicativo que, aliás, vai ser distribuído por todas as juntas de freguesias do país, de modo a que as populações do interior tenham acesso à informação e sejam, digamos que, elucidadas sobre a verdadeira natureza do cometa Halley. Nomes sonantes das letras e da cultura da época, como o astrónomo Melo e Simas, o engenheiro Ramos da Costa ou o genial inventor Padre Himalaia, marcavam presença nas atividades da Academia de Ciências de Portugal, uma agremiação onde o Partido Republicano assumiu uma clara influência e muito marcada pela figura de Teófilo Braga. Na sequência dessa iniciativa, a generalidade dos jornais portugueses publicava nos dias seguintes o Manifesto da Academia de Ciências de Portugal. Nele se dizia que a ciência não mente, admitindo que se possa enganar. Em curtos parágrafos, rejeitava energicamente a ideia de que a Terra iria colidir com o cometa na fatídica madrugada de 18 para 19 de maio. A partir dos primeiros dias de maio, os lisboetas descobrem daqui, do Jardim de São Pedro de Alcântara, uma vista privilegiada do cometa Halley. Os jornais servem de referência turística para um espetáculo noturno que os cidadãos da capital se vão habituar a usufruir de todas as madrugadas. Ali, por sobre as torres de São Vicente de Fora e o Castelo de São Jorge, o Halley resplandecia, escoltado pelo planeta Vênus. O jornal Novidades convidava os leitores. Quem quer ver o cometa? Aparece por cima da Igreja da Graça das 2h30 às 3h30 da madrugada. Espetáculo gratuito. O certo é que durante os dias seguintes, os lisboetas mais curiosos e menos sugestionáveis fizeram do Halley um autêntico motivo de romaria onde não faltavam farnais, que inspirou deliciosas reportagens dos jornais da época. Alguns viam o cometa onde ele não existia, e o próprio farol do Bugio, no Tejo, chegou a ser confundido por uma família de Cascais que, em trajes menores, levou atrás de si uns 150 vizinhos em perseguição do estranho fogacho. Afinal, apenas a luz do conhecido farol. Lisboa curiosa não dormia. É uma cidade de nariz no ar, como diziam os jornais. É a Lisboa da Boémia, a Lisboa noturna, que depois dos teatros e das ceias nos restaurantes In the Days of Comet, aborda as consequências nefastas que o efeito cometário teria na humanidade. Mas, curiosamente, esse texto, aliás citado na imprensa portuguesa, no Jornal de Notícias de 23 de fevereiro de 1910, acaba por colocar um epílogo feliz,
nesse choque cometário. Ou seja, os efeitos do cometa acabam por ter um efeito regenerador na própria humanidade. O fenómeno durou 3 horas. Sabemos-lo porque os relógios e os pêndulos não pararam. Durante estas 3 horas, todos os seres que vivem à superfície do globo permaneceram inertes. Ao fim de 1 hora, tendo soprado a combinação do nitrogênio, a atmosfera tornou-se novamente clara como de costume. Mas neste sono universal não houve pálpebras abertas para contemplar as primeiras horas desta mudança. Os leitores que abriram os jornais no dia 1 de abril de 1910 terão desconfiado da veracidade de uma notícia que dava conta da estreia de uma peça intitulada No Cometa. A revista, escrita por Batista Diniz, musicada por Hugo Vidal, celebrava o acontecimento maior da história, o fim da humanidade terrestre, com o jeito característico da revista à moda de Lisboa. Assim, a cultura popular tomava conta de um tema que, preocupando crescentemente a opinião pública, via aqui anulado o seu impacto pela chalaça brejeira, segura no seu ceticismo urbano, que desconfia das previsões dos sábios. A notícia da estreia, publicada no Diário Ilustrado desse dia, elogiava as figuras femininas da revista, enquanto destacava que uma parte do público, com a sua má educação habitual, entendeu por várias vezes que devia interromper com dichotes. Quem não achou graça à revista No Cometa foi a população de Castelejos, no Concelho do Fundão. No dia 4 de abril, o jornal O Século publicava um anúncio dessa mesma revista, intitulado Uma comunicação aterradora para a humanidade, e que a população local entendeu como notícia, provocando reações emotivas. O texto do anúncio prometia: resolvi esborrachar a Terra a 18 de maio. Será tudo aniquilado. Por isso, aconselho a humanidade que se divirta até essa data. E aconselhava toda a gente a assistir às sessões da revista no Teatro Paraíso, em Lisboa. Nesse mesmo dia, circulava entre a população de Castelejo um boato que mandava aos pais, com crianças até aos 4 anos, a urgência em enviá-las à igreja para aí receber as graças divinas. Os que tentaram informar, os mais ingênuos, os mais exaltados, sobretudo as mulheres, foram apelidados de ateus ou maçons. Um dos factos mais interessantes foi, por exemplo, que teria sido o cometa que teria transformado uma jovem da aldeia que naquele momento seria adolescente, estaria a iniciar a puberdade e que ficaria transtornada para sempre, a sua vida sexual, a sua própria saúde mental, e davam como razão desse estado o ter sucedido em 1910 a passagem do cometa Halley. O Algarve treme de medo. O Minho... No Diário do Governo, um manifesto explicativo que, aliás, vai ser distribuído por todas as juntas de freguesias do país, de modo a que as populações do interior tenham acesso à informação e sejam, digamos que, elucidadas sobre a verdadeira natureza do cometa Halley. Nomes sonantes das letras e da cultura da época, como o astrónomo Melo e Simas, o engenheiro Ramos da Costa ou o genial inventor Padre Himalaia, marcavam presença nas atividades da Academia de Ciências de Portugal, uma agremiação onde o Partido Republicano assumiu uma clara influência e muito marcada pela figura de Teófilo Braga. Na sequência dessa iniciativa, a generalidade dos jornais portugueses publicava nos dias seguintes o Manifesto da Academia de Ciências de Portugal. Nele se dizia que a ciência não mente, admitindo que se possa enganar. Em curtos parágrafos, rejeitava energicamente a ideia de que a Terra iria colidir com o cometa na fatídica madrugada de 18 para 19 de maio. A partir dos primeiros dias de maio, os lisboetas descobrem daqui, do Jardim de São Pedro de Alcântara, uma vista privilegiada do cometa Halley. Os jornais servem de referência turística para um espetáculo noturno que os cidadãos da capital se vão habituar a usufruir de todas as madrugadas. Ali, por sobre as torres de São Vicente de Fora e o Castelo de São Jorge, o Halley resplandecia, escoltado pelo planeta Vênus. O jornal Novidades convidava os leitores. Quem quer ver o cometa? Aparece por cima da Igreja da Graça das 2h30 às 3h30 da madrugada. Espetáculo gratuito. O certo é que durante os dias seguintes, os lisboetas mais curiosos e menos sugestionáveis fizeram do Halley um autêntico motivo de romaria onde não faltavam farnais, que inspirou deliciosas reportagens dos jornais da época. Alguns viam o cometa onde ele não existia,
e o próprio farol do Bugio, no Tejo, chegou a ser confundido por uma família de Cascais que, em trajes menores, levou atrás de si uns 150 vizinhos em perseguição do estranho fogacho. Afinal, apenas a luz do conhecido farol. Lisboa curiosa não dormia. É uma cidade de nariz no ar, como diziam os jornais. É a Lisboa da Boémia, a Lisboa noturna, que depois dos teatros e das ceias, nos restaurantes chiques, se ia divertir à custa do Alley. Ou então, namoriscar nos bancos solitários de Santa Catarina, sob o olhar cúmplice do mais famoso cometa da história. Lado a lado com a superstição e o medo gerado pela ignorância do interior rural, vinham também notícias de bom senso e sabedoria popular. Por exemplo, de Santarém, o correspondente do mesmo diário informava que, numa aldeia do concelho, aparecera por ali um homem a vender o almanaque do Borda d'Água para 1900 e sejam, digamos que, elucidadas sobre a verdadeira natureza do cometa Halley. Nomes sonantes das letras e da cultura da época, como o astrónomo Melo e Simas, o engenheiro Ramos da Costa ou o genial inventor Padre Himalaia, marcavam presença nas atividades da Academia de Ciências de Portugal, uma agremiação onde o Partido Republicano assumiu uma clara influência e muito marcada pela figura de Teófilo Braga. Na sequência dessa iniciativa, a generalidade dos jornais portugueses publicava nos dias seguintes o Manifesto da Academia de Ciências de Portugal. Nele se dizia que a ciência não mente, admitindo que se possa enganar. Em curtos parágrafos, rejeitava energicamente a ideia de que a Terra iria colidir com o cometa na fatídica madrugada de 18 para 19 de maio. A partir dos primeiros dias de maio, os lisboetas descobrem daqui, do Jardim de São Pedro de Alcântara, uma vista privilegiada do cometa Halley. Os jornais servem de referência turística para um espetáculo noturno que os cidadãos da capital se vão habituar a usufruir de todas as madrugadas. Ali, por sobre as torres de São Vicente de Fora e o Castelo de São Jorge, o Halley resplandecia, escoltado pelo planeta Vênus. O jornal Novidades convidava os leitores. Quem quer ver o cometa aparece por cima da Igreja da Graça das 2h30 às 3h30 da madrugada. Espetáculo gratuito. O certo é que durante os dias seguintes, os lisboetas mais curiosos e menos sugestionáveis fizeram do Halley um autêntico motivo de romaria onde não faltavam farnais, que inspirou deliciosas reportagens dos jornais da época. Alguns viam o cometa onde ele não existia, e o próprio farol do Bugio, no Tejo, chegou a ser confundido por uma família de Cascais que, em trajes menores, levou atrás de si uns 150 vizinhos em perseguição do estranho fogacho. Afinal, apenas a luz do conhecido farol. Lisboa curiosa não dormia. É uma cidade de nariz no ar, como diziam os jornais. É a Lisboa da Boémia, a Lisboa noturna, que depois dos teatros e das ceias, nos restaurantes chiques, se ia divertir à custa do Halley. Ou então, namoriscar nos bancos solitários de Santa Catarina, sob o olhar cúmplice do mais famoso cometa da história. Lado a lado com a superstição e o medo gerado pela ignorância do interior rural, vinham também notícias de bom senso e sabedoria popular. Por exemplo, de Santarém, o correspondente do mesmo diário informava que, numa aldeia do concelho, aparecera por ali um homem a vender o almanaque do Borda d'Água para 1911. Tanto bastou para que as pessoas se acreditassem que o mundo não iria acabar antes dessa data. Se as pastilhas anti-Halley tiveram imensa procura... Igreja da Graça, das 2h30 às 3h30 da madrugada. Espetáculo gratuito. O certo é que, durante os dias seguintes, os lisboetas mais curiosos e menos sugestionáveis fizeram do Halley um autêntico motivo de romaria onde não faltavam farnais, que inspirou deliciosas reportagens dos jornais da época. Alguns viam o cometa onde ele não existia, e o próprio farol do Bugio, no Tejo, chegou a ser confundido por uma família de Cascais que, em trajes menores, levou atrás de si uns 150 vizinhos em perseguição do estranho fogacho. Afinal, apenas a luz do conhecido farol. Lisboa curiosa não dormia. É uma cidade de nariz no ar, como diziam os jornais. É a Lisboa da Boémia, a Lisboa noturna, que depois dos teatros e das ceias, nos restaurantes chiques, se ia divertir à custa do Halley. Ou então, namoriscar nos bancos solitários de Santa Catarina, sob o olhar cúmplice do mais famoso cometa da história.
Lado a lado com a superstição e o medo gerado pela ignorância do interior rural, vinham também notícias de bom senso e sabedoria popular. Por exemplo, de Santarém, o correspondente do mesmo diário informava que, numa aldeia do concelho, aparecera por ali um homem a vender o almanaque do Borda d'Água para 1911. Tanto bastou para que as pessoas se acreditassem que o mundo não iria acabar antes dessa data. Se as pastilhas anti-Halley tiveram imensa procura em muitas farmácias do país, pelo contrário, em Vila de Rei, Castelo Branco, a população local recusou-se a comprar semelhante antídoto. Isto porque, segundo o correspondente do Diário de Notícias, a população pretendia encarar a passagem do Halley sem recurso a profiláticos. A dado momento, havia estas duas situações na aldeia. Pessoas que viviam o cotidiano focados no acontecimento do fim do mundo e, por isso, agregaram membros, discutiam à volta do assunto, consumiam os bens já com essa expectativa, ou seja, não tinham grandes preocupações de criar riqueza, de trabalhar, enquanto que outras famílias rurais mais pobres tinham que ver o cotidiano, não tinham bens acumulados, tinham um pouco de desinteresse do que se passava e só mais tarde reagiram ao ver que os mais letrados, que os mais informados estavam muito preocupados e nessa sequência também eles se preocuparam. Por tradição e superstição, a passagem dos cometas ficou sempre associada a mortes de reis, de imperadores, desastres naturais, calamidades várias. No dia 6 de maio de 1910 ocorre exatamente uma dessas mortes, a do rei Eduardo VII de Inglaterra. E é exatamente nessa data que D. Manuel II pensa deslocar-se a Londres para assistir aos funerais do monarca inglês. Faltam então 12 dias para a mais temida Noite da Humanidade. Maria caótica e deambulante. Mas, subitamente, as pessoas aperceberam-se que o céu se toldara bem cedo, cobrindo-se de nuvens ameaçadoras. E, em breve, para sua surpresa, começaram a debitar chuva, em vez do terrível gás cianogénio. Ironia do destino, o Halley, esse, iria manter-se bem longe dos olhares, quer dos curiosos, quer dos medrosos, iludindo o pavor e o medo que se propagara pelo país. Os jornais do dia 19 de maio são unânimes em confirmar esse retrato de um país debaixo de chuva, e os milhares de notívagos admiradores do cometa, desiludidos e alagados por sucessivas cargas d'água. Foi a única coisa que vimos, lamentava-se o repórter do Novidades, apontando as tochas dos grupos de foliões apagadas pela chuva. Em 1910, os portuenses não dispunham de Estóculo para observar o cometa. De todo modo, aqui nas imediações da Serra do Pilar, centenas ou milhares de pessoas juntaram-se para tentar ver o Halley que se escondia ali, por trás de um céu enevoado e já com a chuva a fazer sentir-se. De todo modo, o entusiasmo foi tal que se registaram encontrões, bengaladas e até alguns tiros de revólver, o que naturalmente obrigou à intervenção da polícia. Em alguns colégios religiosos, as aulas haviam sido suspensas durante 3 dias. Ateliês e oficinas fecharam portas e mandaram para casa os seus operários que enchiam os comboios da linha da Póvoa, explicando que queriam morrer ao lado das suas famílias. Em Coimbra, por exemplo, muitas famílias se reuniram em casa aos parentes numa espécie de última ceia, ao jeito da consoada de natalícia antes da grande viagem. Em Peniche e Estremoz, os jornais do dia seguinte davam conta de ataques de loucura num homem e numa mulher. Esta última deambulava pela via pública gritando que, pelas 5 da tarde, iria para o céu. A partir de 19 de maio, os jornais começam a fazer o inventário dos efeitos que o Halley produziu nesta sua 29ª visita ao Sistema Solar. Um pouco por todo o mundo. Episódios uns caricatos, outros dramáticos, como foi o caso da vizinha Espanha, onde se registaram inúmeros suicídios, mas também muita festa, diversão, a marcar este histórico momento da humanidade. Quão atrasados estão os da Terra? Os jornais amedrontavam as populações dando notícias terroristas acerca da minha pessoa. O número de confessados aumentou. Encheram-se de esmolas as caixas nas igrejas. O Melo de Lisboa vendeu todos os pós anticometa.
As fábricas de bolacha e de sabonetes venderam todos os produtos de número 86. O Halley repetiu praticamente a mesma órbita em torno do Sol, mas passou bastante longe da Terra e foi um fenómeno a que quase ninguém aqui na Terra prestou atenção. Não foi um fenómeno deslumbrante, mas as sondas enviadas permitiram um estudo que foi único e a primeira vez na história da astrofísica. Por outro lado, ficou muito marcado também na população a associação do mundo, e do fim do mundo, digo, com o fogo. O povo dizia que o primeiro fim do mundo teria sido o dilúvio, o primeiro fim do mundo teria sido feito através da água e o próximo fim do mundo seria através do fogo. No final desta imaginária carta do Halley ao jornal Cometa de Porto Alegre, há uma promessa, a de que ele voltaria dentro de 76 anos. E também que a esmagadora maioria das pessoas que o viram em 1910 já não teria uma segunda oportunidade. De facto, para as pessoas que correlacionam a passagem dos cometas com mutações políticas, iria em breve emergir no horizonte político português um acontecimento marcante, a Revolução Republicana do 5 de outubro. De um modo geral, a voz pública tinha boas razões para chamar ao Halley o Cometa da República.